Olá, internauta da Jovem Pan Online, boa tarde a você, bem-vindo ao nosso Espaço Online desta sexta-feira. Estamos chegando aí ao período de férias. Você sabe como se prevenir da trombose do viajante? Vamos esclarecer esse assunto hoje aqui com o Dr. Francisco Ossi, ele que é cirurgião vascular. Muito obrigada pela presença aos estúdios da Jovem Pan Online mais uma vez. Boa tarde. Obrigado a vocês. Vamos explicar primeiro para o internauta o que é a trombose. Então, a trombose venosa, como a gente chama no meio médico, para quem não está acostumado com essa terminologia, é a formação de um coágulo dentro da veia. O que acontece é que você tem dentro da sua veia, normalmente, o sangue líquido correndo, né? E em certas situações, como por exemplo o que a gente vai ver hoje aqui, essa parte das viagens, esse sangue ele se transforma num coágulo quando não deveria dentro da veia e ele obstrui a passagem do sangue livremente. Então tudo que vem de complicação dessa obstrução do sangue correndo dentro da veia é resultado da trombose venosa. Uma das principais complicações que nós temos é a embolia pulmonar, que é esse coágulo desprender da veia e ir parar no pulmão, né? E obstruindo o pulmão, você não consegue nem oxigenar, não consegue nem respirar direito. Inclusive, para a gente entender didaticamente, a gente tem um vídeo aí para mostrar para você. O Dr. Francisco vai falando em cima para explicar para a gente o que está acontecendo. Então, o que a gente vê aqui é uma veia e dentro das nossas veias nós temos válvulas que abrem e fecham para manter o sentido do sangue correndo de volta para o coração. Em certas situações, como por exemplo uma infecção, uma desidratação, como acontece muito comumente no avião, quando a gente está viajando, formam-se esses grumos, esses coágulos, né, e que vão obstruir a veia, ou o que nós estamos vendo aí é um pedaço do coágulo que se desprendeu e está caminhando pelo corpo da gente em direção ao coração. Ele passa pelo coração e se aloja no pulmão. Então esse coágulo ele funciona como uma rolha, né, obstruindo a circulação do pulmão. E com isso você tem toda aquela sintomatologia que é grave e pode inclusive ser fatal da embolia pulmonar. E isso acontece num curto espaço de tempo? Ela pode acontecer logo de saída, quer dizer, você tem uma trombose e a primeira manifestação da trombose é a embolia pulmonar. Isso é muito comum em quem está viajando. Então, essa trombose do viajante, qual é o grande perigo? É você estar dentro de um avião, em cima do Oceano Atlântico, né, ter uma trombose venosa e o primeiro sintoma ser uma embolia que pode ser fatal dentro do avião. Né? Então, todos os cuidados a gente tem que tomar, principalmente para aquelas pessoas que sabem que tem uma tendência a desenvolver trombose, para se proteger, né, e evitar que isso aconteça nessas viagens de longa duração. Hoje a gente fala bastante sobre isso, inclusive formas de prevenção. Lembrando que nós estamos ao vivo aqui pela Jovem Pan Online. Você pode participar desse programa com perguntas e comentários pelas redes sociais. No Facebook é só você curtir a nossa página Jovem Pan Online, pelo Twitter, @portal Jovem Pan, ou da forma mais tradicional, escrevendo um e-mail para ouvinte@jovempan.com.br. Esse é o nosso endereço eletrônico. Agora, por que se forma um coágulo? Por que algumas pessoas têm essa propensão? Então, existem, por exemplo, uma coisa que nós acabamos descobrindo ao longo de todos esses anos, trabalhando com pacientes com trombose venosa, é que o tipo sanguíneo ele é um fator de risco para desenvolver trombose. Então, por exemplo, pessoas que têm tipo sanguíneo A positivo, elas têm uma tendência a desenvolver trombose muito maior do que os outros tipos sanguíneos, principalmente o O positivo. O O positivo, sangue tipo O, é o sangue mais comum da população. E ele, em contrapartida, é o sangue com a menor probabilidade de desenvolver trombose. Então a natureza, a natureza ao longo desses milhões de anos, na realidade, ela foi tentando nos proteger desse tipo de doença, né? Então, o O positivo se transformou no tipo sanguíneo mais comum, o A positivo é um sangue relativamente raro e que é o de maior risco de desenvolver trombose. Então, tipo sanguíneo. Outras coisas, pessoas que fizeram uma cirurgia, né? Então, você vê muito hoje pessoas que vêm para São Paulo fazer uma cirurgia e daí pegam um avião e voltam para a terra natal.
esse voo de volta, logo depois de uma cirurgia, nem sempre é recomendado. Por que eu insisto bastante no avião? Porque além de você ficar muito tempo sentado, e aí vai uma reclamação até pessoal às nossas companhias aéreas, porque as cadeiras de avião hoje, elas são um fator de risco para desenvolver trombose. Você fica praticamente enlatado. Você fica enlatado naquela cadeira, né? E imobilizado. Quer dizer, só falta jogar gesso por cima da gente. Essas cadeiras, do jeito que estão hoje, elas dificultam a circulação dessas pessoas e elas são, sim, um fator de risco para você desenvolver trombose. Dentro do avião, você tem coisas ainda mais sérias e que daí fazem parte da própria tecnologia da aviação. A cabine, ela tem uma umidade relativa do ar muito baixa. Então, por exemplo, aqui em São Paulo, às vezes a gente está ouvindo rádio no trânsito e estão falando do dia quente, do dia ensolarado e com umidade relativa muito baixa. Eles falam de 20%, 25% como sendo uma umidade de risco já. Dentro do avião, a umidade é de 10%. Então, ela é muito mais baixa do que a umidade que a gente já considera de risco. O que acontece com isso? Todo o seu corpo ele está evaporando e perdendo água ao longo daquele voo, certo? Então, o teu sangue ele vai ficando mais espesso, né? Se você tem a propensão a desenvolver trombose, ali você está pedindo, você está juntando duas coisas, né? A cadeira apertada e você desidratando, você está juntando dois fatores que são muito importantes e que acabam desencadeando a formação do coágulo. Outros fatores externos existem? Por exemplo, o uso do cigarro? Sim. Então, questão de idade. Uma criança pode desenvolver trombose? Pode. Na verdade, a trombose ela acaba se acumulando num período de vida entre os 20 e os 50 anos, porque é o período de vida onde você está exposto aos riscos da trombose. Então, você falou um que é o tabagismo, quer dizer, é difícil você pegar uma menina de 10 anos fumando, se bem que hoje, né, a gente nem fala mais isso, mas é nesse período de vida que você trabalha, que você se expõe a fatores de risco e que tem uma incidência maior. Outra coisa, por exemplo, as mulheres, a gestação, né? Então, a gestação, a gente vê a barriga da mulher, né, o útero gravídico da gestação, ele está crescendo para fora, mas ele também cresce para dentro. E crescendo para dentro, ele acaba comprimindo as veias lá atrás, né, dentro do abdômen, e essa compressão da veia dificulta a circulação e também pode ser um fator de desenvolvimento de trombose. Então é muito comum nós atendermos pacientes que referem o evento da trombose logo depois do parto. Então o que ela tinha? Ela tinha um útero gravídico, né, o útero comprimindo, ela tinha todas as alterações hormonais da gestação e ainda por cima a cesárea, que é um trauma cirúrgico. Que é uma cirurgia grande, né? Uma cirurgia, né? Então qualquer cirurgia, ela é um fator de risco para trombose, né? Qualquer uma. Desde as menores até as grandes cirurgias de barriga, cirurgia neurológica, cirurgia ortopédica. Quanto maior a cirurgia, maior o tempo de anestesia, maior o trauma da cirurgia, maior o risco de você desenvolver trombose. Então, hoje você pega nos grandes hospitais, existem protocolos específicos para se evitar a trombose venosa em quem vai ser submetido a uma cirurgia, né? Então, a trombose, ela pode parecer que é uma coisa sem importância, mas no meio médico existe uma preocupação muito grande, não só pelo risco da embolia pulmonar, né, que pode ser fatal, mas também pelo que vai acontecer com essa pessoa ao longo dos anos depois da trombose, né? Então ela vai desenvolver um quadro clínico que a gente chama de síndrome pós-trombótica, que vai comprometer a vida social, a profissão dela, toda a qualidade de vida dessa pessoa está comprometida. Então é muito ruim você imaginar uma pessoa que vai fazer uma viagem de férias. Então eu vou para Disney com os meus filhos, né? E na volta você tem uma trombose no voo e isso vai te atrapalhar para o resto da vida. Tem dúvida. Olha, nós estamos conversando hoje sobre a trombose venosa, a trombose do viajante, especialmente nesse período de férias, com o Dr. Francisco Ossi,
que é cirurgião vascular. Daqui a pouco tem mais um bloco para você. Lembrando que nós estamos ao vivo e você pode participar pelas redes sociais. No Facebook é só curtir Jovem Pan Online, pelo Twitter, @portal Jovem Pan, ou escreva um e-mail para espaço@jovempan.com.br. Daqui a pouco nós voltamos. Até já.